Meu nome é Luana Félix e vou falar um pouco sobre a biografia do poeta Mário Cesarini. Mário Cesarini de Vasconcelos nasceu na cidade de Lisboa, em Portugal, no ano de 1923. Foi poeta e pintor. Frequentou o Liceu Gil Vicente e um curso de habilitação à Escola de Belas Artes de Lisboa. Desde adolescente em Lisboa, já começara a receber a influência do neorrealismo e surrealismo, mas foi só em Paris, ao encontro de André Breton, que o poeta deixou-se influenciar profundamente pelo movimento surrealista. Mário criou em Lisboa o grupo surrealista juntamente com outros artistas que apoiavam o movimento. O grupo também era adepto do Partido Comunista Português e claramente se opunham à ditadura salazarista presente no país, e mais tarde surge o grupo Os Surrealistas. Em 1950, Cesarini também se dedica à pintura, se tornando um grande pintor surrealista, tanto que a partir de 1960, por questões financeiras, se dedica totalmente a essa arte. Então, só em 1980 é redescoberto pelos leitores da época após a reedição de seus poemas, feita pelo editor Manuel Hermínio Monteiro. Um fato interessante sobre a sua vida particular é de que foi constantemente vigiado e perseguido por acusações de vagabundagem, isso por ser homossexual. Essa perseguição só acaba após os anos de 1974. Mário Cesarini morreu em 26 de novembro de 2006, em Lisboa. Meu nome é Ana Carolina e eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico e cultural em que viveu o poeta português Mário Cesarini. O Mário Cesarini viveu de 1923 a 2006, portanto, acompanhou diversas mudanças sociais e culturais em Portugal e no mundo. Focaremos principalmente nas eras em que o surrealismo, cujo qual Cesarini foi grande defensor, esteve presente. O modernismo em Portugal nasceu entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, mais precisamente em 1915. Ao mesmo tempo, nasciam a teoria da relatividade de Einstein e a psicanálise de Freud, além das transformações tecnológicas como eletricidade, telefone, avião, cinema e etc. Todos esses acontecimentos influenciaram os pensamentos da época e, consequentemente, o estilo desse novo movimento literário. O modernismo português foi dividido em 3 etapas. O orfismo nasceu com o lançamento da revista Orfeu no ano de 1915, foi o início do modernismo português. O presencismo é a segunda geração artística do movimento em Portugal. Também surgiu através do lançamento de uma revista, no ano de 1927, a chamada Presença. Neorrealismo surgiu em 1940 e é a terceira e última geração artística do modernismo em Portugal. Sua principal característica foi a forte oposição ao governo do ditador Antônio Salazar. A liberdade de expressão dos autores e poetas foi cortada. Portanto, tiveram que criar novas fórmulas para fazer literatura e poesia, tratando de temas proibidos. No entanto, o neorrealismo, oficialmente, ainda não é considerado como um movimento artístico literário. O surrealismo em Portugal chega tardiamente, especificamente em 1947, com Mário Cesarini sendo um dos principais autores e líderes desse movimento. Os poetas surrealistas utilizavam do humor, da exploração de imagens do inconsciente e do automatismo psíquico como oposição clara ao fascismo salazarista. O pós-modernismo português nasceu na geração de 1960 e segue até os dias atuais. Em 1960, intensificou-se a oposição ao regime salazarista e o conteúdo político em algumas obras aumentou. As características principais do movimento modernista, de maneira geral, são presença de linguagem coloquial, presença das novas tecnologias da época, questionamentos e reflexões sobre assuntos sociais polêmicos, oposição às normas e às regras e a presença da originalidade e do espírito crítico. O poema escolhido para análise é o Pastelaria, do Mário Cesarini, do livro Burlescas Teorias Sentimentais. Cidade de Lisboa, Editorial Presença,
em 1972. O poema Pastelaria foi escrito em uma época de ditadura vivida em Portugal, conhecida como salazarismo. Aqui o poeta faz menção de fatos comuns ao cotidiano e brinca com as palavras, através de símbolos, enquanto levanta sua crítica disfarçadamente sobre o momento enfrentado pelo país. O poeta também denuncia a ignorância e as distrações vivenciadas frente à realidade opressiva da ditadura e não deixa de demonstrar um certo incentivo à renúncia dessa situação. O poema é composto de 9 estrofes, a maioria delas possui apenas 2 versos, com exceção da 7ª estrofe, que contém 3. Fazendo-se a canção, notamos a presença de 15 sílabas fonéticas por verso. Poema Pastelaria. Afinal, o que importa não é a literatura, nem a crítica de arte, nem a câmara escura. Afinal, o que importa não é bem um negócio, nem o ter dinheiro ao lado de ter horas de ócio. Afinal, o que importa não é ser novo e galante, ele há tanta maneira de compor uma estante. Afinal, o que importa é não ter medo, fechar os olhos frente ao precipício e cair verticalmente ao vício. Não é verdade, rapaz? E amanhã a bola, antes de haver cinema, Madame Blanche e Parola. Que afinal o que importa não é haver gente com fome, porque assim como assim há muita gente que come. Que afinal o que importa é não ter medo de chamar o gerente e dizer muito alto ao pé de muita gente: Gerente, este leite está azedo. Que afinal o que importa é pôr ao alto a gola do peludo, à saída da pastelaria e lá fora, rir de tudo. No riso admirável de quem sabe e gosta, ter lavados e muitos dentes brancos à mostra. Inspiradas nas pinturas surreais de Cesarini, fizemos como parte criativa uma pintura com características surreais. Seu título é Incômodo.